Eu queria convidar você para nós lermos o texto. Eu vou começar lendo o texto de Filipenses. Eu vou terminar uma mensagem que eu não quis terminar semana passada para que o vídeo não ficasse longo demais. Então eu vou ler novamente o texto, Filipenses 1, do versículo 21 até o 26. Aí eu vou recapitular rapidamente os tópicos, fazer a conclusão e depois disso eu vou para a próxima ministração, que é do versículo 27 até o final do capítulo, tá certo? Então vamos ler o texto, tá bom? Olha só. Porquanto, Filipenses 1, 21. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, diz Paulo, né? Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro, veja, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Olha que coisa interessante, né? Nós vamos daqui a pouco fazer um comentário rápido sobre isso aqui. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo pela minha presença de novo convosco. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor, e nós vamos agora, Pai, nos expor à Tua palavra, Senhor. E a minha oração, Pai, como eu sempre tenho feito, é que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, Pai, para que compreendamos aquilo que nós vamos ouvir. Eu oro por cada pessoa que está agora ouvindo a mensagem, Senhor. Oro por mim mesmo, Senhor, no sentido de que o Senhor também me dê a graça de poder transmitir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê, Pai, poder do alto, Senhor, e graça para ministrar a Tua palavra, Senhor, para ser fiel na exposição da Tua palavra, Senhor, para que, pregando aos meus irmãos e amigos, eles sejam alcançados por Ti, que o Espírito do Senhor possa falar ao coração de cada pessoa que está ouvindo agora ou que ainda ouvirá essa mensagem, Senhor. Que o Espírito fale, que o Espírito ministre ao coração de cada pessoa, de maneira que essa pessoa seja edificada em o nome do Senhor Jesus. Eu oro a Ti, eu clamo a Ti, eu suplico a Ti, Pai, o Teu favor nesse sentido, no nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Amém, queridos, graças e paz a vocês. Vamos lá, vamos para a nossa ministração. Olha só, por alto, texto, só por alto, tá bom? Para você compreender. Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo. Vocês já me ouviram bastante falar sobre isso, preguei sobre isso em 2, 3 semanas falando sobre essa questão, tá? Isso significa que Paulo amava Cristo de maneira tão profunda que tudo aquilo que ele fazia, que o apóstolo fazia, era controlado, né, por esse amor. E o morrer é lucro, né? Aí ele começa a descrever, querido, uma coisa interessante. Olha, ele diz assim, olha, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que ele escolher. Porque aí ele vai exprimir aqui, vai colocar para fora uma espécie de confusão que ele está tendo internamente, entendeu? De um lado, ele diz, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir. É como se ele diz, irmãos, eu estou com desejo de partir, eu quero ir para a glória e estar com Cristo, mas eu me sinto constrangido. Se fosse essa palavra, querido, constranger aqui, essa palavra tem um sentido de prensar com a mão, de constrangimento, de comprimir, né? É como se ele estivesse se sentindo apertado, com um desejo de ir para Cristo, que ele sabe que ele diz aqui, é incomparavelmente melhor, mas por outro lado, né, ele sabe que é necessário ainda na terra, entendeu? Ele sabe da sua importância para a igreja. Então ele vive esse dilema. Por um lado, ele deseja muito partir para estar com Cristo, né? Há um desejo profundo no coração dele. E aí ele diz que, convencido da importância que ele tem para a igreja, ele acha que vai permanecer aqui para o progresso da fé desses irmãos. É basicamente isso. O nosso assunto aqui, nós tratamos disso a semana passada, né? Por que Paulo acha que morrer é melhor do que viver.
Eu só vou recapitular, irmãos, porque eu tratei esses 5 pontos semana passada, tá bom? Eu só vou recapitular para poder finalizar essa mensagem. Por que Paulo... Porque, veja, o desejo do coração dele é partir, né? Ele sabe que é útil e ele deseja ficar também por causa da utilidade que ele tem para a igreja. Mas o que realmente consome o coração dele é o desejo de partir e estar com Cristo, entendeu? Então nós perguntamos, por que na mente de Paulo é melhor morrer do que viver? Isso soa estranho hoje para nós, em pleno século XXI, né? Mas para esse homem de Deus não havia dúvida nenhuma com relação a isso, querido. A pergunta é por quê? E aí nós demos aqui, acho que 5 respostas, irmãos, que eu não vou me ater mais a isso, porque senão eu vou gastar um tempo desnecessário aqui. Porque essa ministração, ela está aí ela está no Facebook, tá? E vai dar depois no YouTube. Então você pode olhar a ministração da semana passada que eu falei sobre isso, tá? Então por que morrer é melhor do que viver? Porque o lugar para onde vamos depois da morte é permanente. É a primeira resposta, né? Nós temos uma cidade permanente, né? Isso que diz Hebreus 13, 14. Pois não temos uma cidade permanente aqui, mas buscamos uma no mundo vindouro. A que nos aguarda é permanente, tá? E eu não vou, irmãos, me ater a isso. O segundo motivo de que por que morrer é melhor do que viver, porque morrer significa simplesmente ir para casa, irmãos. Paulo não tinha dúvida. Ao morrer, ele estaria com Cristo. Entende? Ele estaria com Cristo. Eu vou falar disso lá nas aplicações e eu vou me ater um pouco mais sobre isso. Mas não há dúvida, irmãos. Eu li aqui os textos, eu li aqui... 2 Coríntios 5:2, né? Paulo diz assim, olha, por isso gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu, né? Então a morte é só uma mudança de endereço, irmão. Nós saímos aqui e partimos para estar com o nosso Deus. Filipenses 3:20, né? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lá é o nosso lugar, Paulo sabe disso, e é por isso que há esse desejo profundo de partir, né? Para estar na glória. Terceiro motivo, porque ao morrer eu me livrarei de tudo que é imperfeito em mim. Irmãos, isso aqui é tremendo, né? Brinquei a semana passada, né? Imagine nunca mais cometer um pecado, irmãos. Nunca mais ter um pensamento impuro, ter um desejo impuro. Nunca mais mentir ou ser enganado por alguém. Nunca mais ter desejos reprováveis, entendeu? É isso que nos aguarda na eternidade. Partir é melhor, irmãos. Morrer é melhor, porque lá nós nos livraremos de toda a imperfeição que nós temos aqui agora, de todo o pecado que nos assedia. Então nós estaremos com o Senhor num ambiente perfeito, vivendo em perfeição com o nosso Deus, tá? Estou sendo bem aqui sintético no que eu estou falando aqui, porque eu quero finalizar essa ministração. Porque depois da morte, o nosso entendimento será pleno e definitivo, né? Paulo diz assim, olha, porque agora vemos como em espelho, isso está em 1 Coríntios 12, né? Porque agora vemos como, 13:12, vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conheceremos como também somos conhecidos. Vai chegar um dia em que nós veremos a Deus face a face, que nós o conheceremos da mesma forma que Ele nos conhece, ou seja, perfeitamente, irmãos. Mas isso só quando nós estivermos na glória, tá? E por último, porque morrer significa estar com Cristo. É por isso que morrer é melhor do que viver. Morrer significa estar com Cristo. Morrer é ganho, é o que Paulo está dizendo, entendeu? É por isso que ele se sente pressionado, irmãos. Há uma pressão interna. De um lado, né, ele sabe que é útil para a igreja, mas do outro lado ele sabe que é muito melhor, é infinitamente superior estar com Cristo. Então ele se sente pressionado, né, constrangido. É esse exatamente o significado da palavra constranger. Ele está pressionado, entendeu? Pressionado. Bom, querido, dito isso, vamos aqui para algumas aplicações. Na verdade, 2 aplicações só, mas é porque a primeira é um pouquinho mais longa, por isso que eu resolvi não fazer ela semana passada, tá bom? Você que está online, querido, Deus abençoe vocês, tá bom? Eu estou aqui, não dá mais para acompanhar mais, mas Deus abençoe vocês. Então, olha as aplicações.
A primeira aplicação, querido, que eu faço desse texto é: a morte para um filho de Deus é uma passagem direta para a presença de Deus. E por que eu faço essa aplicação? É porque, querido, eu sei que existe um ensino, e talvez alguns de vocês já tenham ouvido isso, conhecido como o sono da alma. Tá? Esse ensino diz que, ao morrer, o cristão permanece inconsciente até a ressurreição final. Isso pode significar para algumas pessoas alguns milhares de anos inconscientes. Tá? Qual é a base para esse ensino? Veja, nós temos, eu vou citar aqui 3 textos, mas eu sei que essas pessoas usam mais textos, mas eu vou usar aqui 3 textos que são bem fortes como base para essa doutrina, tá bom? O primeiro texto é Mateus 9, 23 e 24. Observe: quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Veja, o Senhor Jesus, essa aqui é uma menina que tá morta, e o Senhor chega na casa e ele manda todo mundo sair, e aí, para não chamar a atenção para si, ele diz isso, saiam, que ela apenas dorme, na verdade. Ele está falando que ela está morta, mas as pessoas não estão entendendo isso, tá bom? Então, saiam porque a menina dorme. E as pessoas, ao ouvirem isso, achando que ele está falando apenas de dormir realmente, do sono, eles saem rindo do Senhor Jesus Cristo porque sabem que a menina está morta. O segundo texto é João 11, 11 e 12. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Novamente, as pessoas não entendem o que o Senhor está dizendo. Ele está falando aqui de morte mesmo. Tá? E o último texto é 1 Coríntios 11, 29 e 30. Diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormem. Novamente, tá? Ninguém poderá questionar o significado das palavras dorme ou dormir aqui. Elas realmente estão falando da morte, tá? Entretanto, querido, e é aqui onde eu chamo a sua atenção, entretanto, criar uma doutrina a respeito do sono da alma com bases nessas palavras é, no mínimo, forçar o texto a dizer uma coisa que ele não diz, tá? Bom, e como é que a gente refuta esse ensino, querido? Deixa eu citar aqui três versículos também bíblicos para tentar refutar essa ideia do ensino da alma. Lucas 23, 23, refutando a ideia do sono da alma. Lucas 23, 43 diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Essa cena aqui você conhece, o Senhor está crucificado. E há duas outras pessoas crucificadas ao seu lado. Um desses homens, ali manifesta um arrependimento, e ele olha para o Senhor Jesus Cristo e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E o Senhor Jesus Cristo diz: olha, em verdade eu te digo que ainda hoje, você estará comigo no paraíso, tá? Então é uma promessa muito, no meu entendimento, muito literal de Jesus, Hoje você estará comigo no paraíso. Agora Lucas 16, 22 e 23 diz assim: finalmente o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para a presença de Abraão no lugar dos justos que morreram. Veja, finalmente o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para a presença de Abraão no lugar dos justos que morreram. O rico também morreu e foi sepultado, e sua alma foi para o inferno. Ali, sofrendo, ele podia ver Lázaro lá longe com Abraão. Tá? Essa é uma passagem, há muita discussão sobre isso. Isso aqui é uma parábola, isso aqui... Irmãos, eu não vou entrar nos detalhes. Eu particularmente não creio que seja uma parábola, mas não vou entrar nesses detalhes não. O fato, querido, é que há um ensino muito, muito simples aqui. 2 pessoas morrem, e uma vai para o céu e a outra vai para o inferno, entendeu? E
é descrito aqui o céu, o Senhor Jesus Cristo usa essa expressão aqui, né? O seio de Abraão, na verdade, o paraíso, né? E não dá a ideia de que lá há uma inconsciência tanto de quem vai para o inferno como de quem vai para o céu, irmãos. A pessoa tem consciência do estado em que ela está. É o que deixa claro o texto. Agora, e para mim, eu poderia citar outros textos, mas fechando isso aqui na minha concepção com um texto que é, irmãos, se eu acredito no sono da alma, se Paulo soubesse disso, irmãos, eu acho que ele não diria algo que ele diz aqui. Olha só, Filipenses 1:23. Às vezes quero viver e outras vezes não, pois estou ansioso para ir e ficar com Cristo. Como seria muito mais feliz para mim do que estar aqui. Eu estou lendo aqui uma versão bem contemporânea, agora eu leio aqui a versão mais antiga, né? Diz assim, ora, de um lado e de outro estou constrangido, estou pressionado, né? Pressionado, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Se Paulo soubesse de um sono da alma, eu acho que ele não diria algo dessa forma, irmãos. Se ele soubesse que fosse morrer e que fosse esperar até a ressurreição final para daí se encontrar com Jesus, porque o sono da alma, irmão, essa doutrina do sono da alma, ela diz que a pessoa fica inconsciente até a ressurreição final. Ela não sabe de nada do que está acontecendo, entendeu? Eu creio sinceramente que não é esse o ensino bíblico, tá? Pelos textos que eu li, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, pelo texto de Lucas lá, entendeu? Do mendigo que vai para o céu e do rico que vai para o inferno, e aqui pelas palavras de Paulo aqui. Então não creio que seja a interpretação correta essa ideia de um sono da alma, mas sim que quando nós partimos daqui, nós partimos para estar com Cristo, tá? A pergunta, até tenho aqui uma pergunta interessante, né? Será que Paulo estaria tão desejoso de partir para estar com o amado de sua alma, se ele soubesse que poderia ficar esperando inconscientemente por algumas centenas de anos até poder ver de fato o Senhor Jesus? E a resposta eu acho que seria, com certeza aqui, irmãos, um não bem redundante, né? Bem maiúsculo, entendeu? Bom, a segunda aplicação, querido, é a seguinte: a morte não é, como muitos pensam, o fim da vida. Na verdade, ela é só o começo da verdadeira vida. Queridos, há uma verdade tão poderosa nisso aqui. Olhando para eu tenho aqui os dados, por exemplo, né? Eu até pensei em fazer um comentário no começo com vocês aqui, mas eu vou deixar de falar um pouco dessa questão de coronavírus, tá? Já pensei em criar um canal para falar sobre isso. Há uma indignação no meu coração com relação a essa questão toda, entendeu? Do que eu vejo na mídia, do que é feito dos que os políticos estão fazendo. Irmãos, é tanta informação que bate uma indignação e você se sente meio que inútil em relação a tudo isso, né? Por não poder fazer nada. Eu pensei, bom, eu vou fazer alguma coisa, eu vou pelo menos me expressar com relação a isso, né? Mas eu vou deixar isso de lado. Eu vou comentar com alguns amigos mais próximos, que aqui a gente se encontra, a gente comenta, talvez pelo WhatsApp, mas eu vou deixar um pouco de lado essa questão, tá bom? Mas olha uma coisa interessante, querido. Eu não falo isso, irmãos, para amedrontar, eu não falo isso para você ficar com medo. É lógico, eu acho que as pessoas já estão com medo demais. Mas olha só, já são 263.877 mortes no mundo pelo coronavírus, tá? Hoje, irmãos, olhe, só hoje, querido, só hoje, nos Estados Unidos, morreram 12.941 pessoas. Pastor, o senhor estava fazendo que nem os meios de comunicação estão fazendo. Não, querido. Eu estou citando isso aqui, irmãos, para chamar a sua atenção para algo que eu creio ser muito importante, querido. Acredito, eu ouvi alguns pastores falando sobre isso, que nós temos diante de nós, querido, um convite que não é bem um convite. Acho que nós estamos sendo forçados a pensar um pouco mais na vida e no que há depois dessa vida, entendeu? Veja, eu estou falando isso por causa da aplicação que eu estou fazendo do texto que nós ministramos. A morte não é, como muitos pensam, o fim da vida.
na verdade, ela é só o começo da verdadeira vida. O problema, querido, é que essa verdadeira vida, ela pode ser algo extremamente prazerosa para uns, mas infelizmente, querido, ela pode ser algo terrivelmente dolorosa para outras pessoas. Queridos, eu falo isso a vocês por saber que eu tenho como pastor, mesmo que eu não seja o teu pastor, entendeu? Eu tenho a responsabilidade, querido, de ser fiel na exposição da palavra. Veja, novamente, irmãos, a quantidade de pessoas mortas é muito grande, querido. Hoje, quase 13 mil pessoas apenas nos Estados Unidos morreram. Tem muita gente partindo para a eternidade, entende? E a grande questão, a maior questão que se deve pensar agora, querido, é, bom, se eu partir, para onde eu vou? Deixa eu reler um texto com vocês. Lucas 16, 22. Diz assim: finalmente o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para a presença de Abraão, no lugar onde os justos moram. O rico também morreu e foi sepultado, e sua alma foi para o inferno. Ali sofrendo, ele podia ver Lázaro lá longe com Abraão. O que há de mais curioso nesse texto, querido, é que ele é um convite a nós para dar uma espiadinha. Eu estou usando aqui uma expressão do Pedro Bial, né? Não é porque eu assista Globo. Eu tenho mais ou menos assim uns 10 anos que eu não sei o que é ver Globo. Para dizer que eu não vejo Globo de forma alguma, aqui e acolá, quando eu estou em Imperatriz, na casa da minha mãe, na hora do almoço, eu vejo o jornal local, né? Que é lá de Imperatriz, que é transmitida pela uma filial da Globo. Então eu não vejo Globo, entendeu? Primeiro porque eu não tenho Globo em casa, né? Eu não tenho um canal aberto em casa, assim, eu não assisto, né? Mas eu lembro demais, lá no começo, há 12 anos atrás, quando começou a questão do Big Brother, eu acompanhava aquela coisa lá, né, perdendo meu tempo. Ele sempre falava da espiadinha, né? E o programa sempre terminava ele convidando os telespectadores para dar uma espiadinha. Aí a câmera fechava de um jeito como se ela pudesse ver através do buraco da fechadura, entendeu? Eu quero fazer essa analogia com você para você tentar entender algo que eu quero falar. E provavelmente eu nem vá para o outro texto, eu termine com isso aqui, tá? Porque eu quero gastar um tempo com você falando sobre isso, irmãos. Esse texto de Lucas aqui, independente de ser uma parábola ou não, texto ser literal, o que ele faz conosco, irmãos, é nos convidar para dar uma espiadinha pela fresta da eternidade. 2 homens, morando no mesmo ambiente geográfico. Morrem os 2. E aí o Senhor faz questão de detalhar para nós o que acontece quando eles morrem aqui. O que vem depois, entende? Para aí se faz justiça a Paulo, né? Eu me sinto pressionado, né? Aparece, querido, assim, pela leitura, que há um pouquinho, assim, até de vergonha de querer isso, né, na verdade, né? Ele sabe que é útil aqui, ele sabe que a igreja precisa dele, mas há um desejo no coração do Paulo de partir. Então há aquele certo constrangimento, mas a palavra constrangimento lá não significa exatamente vergonha, é pressão. Ele está sendo pressionado. Esse é o sentido original no grego, né? No português é que dá a ideia um pouco de vergonha. Mas ele se sente pressionado dos 2 lados. É por causa da responsabilidade que ele tem, né, e da importância que ele tem para a igreja. Ele sabe o quanto que a igreja precisa dele. Do outro lado, há um desejo que consome o coração de Paulo de partir para estar com Cristo. Porque ele sabe que na hora que ele partir, irmãos, e partir aqui, querido, é morrer, tá bom? Ninguém vai para Cristo sem morrer. E a morte não era uma morte assim muito desejável, não, tá? Se ele é condenado pelo imperador, relembrando a você que talvez esteja por aqui pela primeira vez e que não sabe o contexto, Paulo está preso em Roma, aguardando um julgamento.
Se o imperador o liberar, ele vai ser solto, vai voltar a pregar o evangelho. Mas se o imperador o condenar, ele vai ser morto. Irmãos, vai ser morto decapitado. Paulo morreu decapitado, entendeu? Então, assim, ele sabe da possibilidade de morrer. Mas ele diz assim, olha, o meu desejo é morrer. Porque eu sei que se eu morrer, eu vou imediatamente estar com o meu Senhor e com o meu Salvador. Entende? E aí eu volto para a minha discussão novamente, querido. Creio que seja assim muito atual essa questão, sabe? Nós precisamos demais falar sobre isso. Eu sei que algumas pessoas não gostam, eu sei que a gente vive como se não houvesse amanhã e mais ainda como se não houvesse uma eternidade. Eu sei que muitas pessoas gostam da ideia de curtir a vida, de aproveitar a vida aqui, porque depois que morrer não tem mais nada. Querido, tudo isso é um papo furado, sabe? É um papo antiquado, é algo extremamente perigoso, porque quando morrer, meus irmãos, quando você partir desse mundo para a eternidade, querido, se você parte para estar com Cristo, amém, glória a Deus, isso é perfeito, isso é extraordinário, isso é excepcional, não há aqui adjetivos que eu possa usar para qualificar isso, é algo assim que está além da compreensão humana. Mas há uma possibilidade terrível, irmãos, de uma pessoa partir e não ir para a eternidade com Deus. Irmãos, querido, você que está me ouvindo agora, ou que vai me ouvir depois, eu faço uma pergunta para você. Está certo na tua alma de que você pertence a Deus? De que você é alguém que já nasceu de novo? Você é alguém que é uma nova criatura, usando aqui termos bíblicos, tá? Para não usar o linguajar tão comum das pessoas. Você é cristão de verdade? O Espírito de Deus habita dentro de você? Porque, querido, o Espírito de Deus é a garantia de que nós iremos nos encontrar com Deus. É o nosso passaporte. É o nosso certificado de garantia. É o nosso selo de que nós estaremos com Deus. Olhe, com o mundo vivendo aí as voltas o tempo todo, com óbitos e óbitos e óbitos, querido, e isso cada vez mais chegando perto de nós, tem que haver no nosso coração, irmãos, uma preocupação com relação a isso. Morrer, irmãos, eu vou repetir para você, eu não quero ser insensível, eu não quero aqui menosprezar aqui a dor de quem está sofrendo, eu não quero de maneira alguma parecer isso, por isso que eu estou me justificando com você, mas morrer não é o pior, irmãos. A morte não é o pior. Não é. Se a gente morresse, deixasse de existir, estava bom demais. Mas o problema é que não é isso o ensino da Bíblia. Há uma ressurreição, querido. Ou para juízo, ou para uma bem-aventurança ao lado de Deus. Mas há uma ressurreição. Você não vai ficar no túmulo, na verdade. Você nem vai para o túmulo, irmãos. O texto é muito simples. Ao morrer, tua alma vai ser destinada para algum lugar. E a grande questão, querido, eu venho dizendo isso, já disse isso algumas vezes na igreja, na célula. Se nós pregadores, todos nós, que estamos incumbidos de transmitir a palavra de Deus, começássemos a falar disso cada vez mais, querido, a ponto de que todos tenham consciência dessa realidade, talvez muitos já tivessem, querido, mudado de vida. Talvez muitos já tivessem se achegado ao Senhor em busca de salvação. Olha, você às vezes olha para os crentes falando, aceita Cristo, aceita Cristo. Eu sei que às vezes nós falamos isso de uma maneira quase que irresponsável, querido, sem explicar às pessoas o que significa isso. Apontando o dedo, nós fazemos isso muitas vezes julgando as pessoas inferiores a nós e agindo como se nós fôssemos melhores do que ela, superiores a ela, dizendo assim, olha pecador, se você não se arrepender você vai para o inferno. O discurso não está errado, querido. O problema é esse sentimento maligno de superioridade, sabe? Esse menosprezo pelas pessoas, sabe? Eu acho isso complicado, querido.
Mas o fato é isso, o fato é, você vai partir para a eternidade. Você não tem como fugir disso. Não tem como escapar. Eu lembro aqui de um filme, né, que se transformou quase que numa espécie de série aí, né, a morte que vem atrás das pessoas que estavam destinadas para morrer e escaparam dela, e ela volta depois para buscar todo mundo, né? Não, é algo semelhante com aquilo, irmão. Nós não vamos escapar disso. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser colhidos pela morte. Deixa eu dizer uma coisa. A morte não é uma inimiga. Se você pertence a Cristo, a morte se transforma até numa aliada. Porque ela é só o passaporte, irmãos. É só a transição desse mundo para a realidade de estar com Cristo. Eu sei que isso não soa bem, não cai bem para algumas pessoas. Mas não é por isso que eu vou deixar de falar, tá bom? Na verdade, o meu desejo é que você tenha consciência. Se você me permite o conselho, ouça até o final. Não sai daí, vai procurar besteira para... Não, ouça até o final, querido. O que está em jogo é muito mais do que você possa imaginar. O que está em jogo é a tua alma. A tua alma. É ela que está em jogo, querido. Porque ela pode sim viver uma eternidade de gozo, de alegria plena, absoluta, irmãos. Mas ela pode também viver uma eternidade de sofrimento pleno e absoluto, de dor, entende? Me permita voltar no texto de Lucas. Eu quero ler ele com você, para você tentar compreender melhor. Eu sei que eu estou fugindo, não estou fugindo do assunto exatamente, né? Mas eu tinha planejado outra coisa. Mas eu vou aqui para Lucas. Eu quero ler o texto todo a vocês, tá bom? Lucas 15. Acho que é 15, deixa eu só olhar se é o 15 mesmo. E eu quero ler com você, querido, porque eu vou finalizar falando sobre isso, tá? Lucas 16. Então deixa eu ir aqui para Lucas 16. A partir do versículo 22. Olha, Lucas 16, 19. Aí eu vou ler todo o texto, tá? Querido, esqueça a ideia, se você é alguém que tem algum conhecimento bíblico, esqueça a ideia e a discussão tola a respeito de parábola ou se o texto é literal. Eu creio que não importa, queridos. Eu creio que não importa aqui, tá bom? Ele está descrevendo duas realidades. Nós sabemos que essa realidade existe e sabemos que é assim, que é assim da forma como ele está falando. Então, esqueça. Se é parábola ou não, irmãos, isso não vai fazer diferença, entendeu? O que conta aqui o ensino aqui é exatamente isso. É para onde você vai. É isso que eu quero chamar a sua atenção, entendeu? Olha só. Ora, Lucas 16, 19. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. No caso, Lázaro, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. O rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, este está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu:
eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha que palavra fortíssima do Senhor Jesus, irmãos. Antes que você pense alguma coisa, veja, Lázaro não foi para o céu porque era pobre. Pelo amor de Deus, não, tire isso da sua mente, tá bom? O texto não quer dizer isso. Na verdade, o texto está querendo mostrar o contrário disso. Deixa eu tentar te falar. Se você pegar o texto, capítulo 16, o Senhor está aqui se debatendo com os fariseus. Né? E você pode voltar ao texto lá no começo, você vai ver sobre isso, querido. Ele está aqui, há uma questão aqui, entendeu? De relacionada à questão de dinheiro e tudo, e o Senhor vai falar aqui. Então, ele, no final das contas, eu não quero me ater a essa questão desse contexto aqui, mas a ideia é o seguinte: o judeu tinha uma ideia, querido, de que quanto mais rico um homem fosse, mais abençoado por Deus ele era. A riqueza da pessoa era sinônimo de bênção de Deus, de que Deus... A ideia era a seguinte: Deus está tão feliz com aquele camarada, Deus está tão contente com a sua justiça, com a justiça dele, que ele o abençoou. De modo contrário, olhando pelo outro lado, quanto mais pobre, mais miserável, mais doente uma pessoa estivesse, mais, da perspectiva do judeu, mas aquela pessoa estava debaixo do juízo de Deus. Basta você ler o livro de Jó e você vai entender isso, entendeu? Então, eles assimilavam riqueza com bênção de Deus e pobreza, doença, essas coisas que essas igrejas novas vêm pregando aí hoje, entendeu? Quanto mais doente você estiver, quanto mais pobre você for, é porque você está debaixo de um juízo de Deus. Então, o Senhor está exatamente contrariando, quebrando esse paradigma aqui, tá bom? Ele diz: havia um homem rico que se deleitava todos os dias em banquetes, e na calçada dele havia um mendigo, todo arrebentado, ferido, estava ali. O mendigo morre e vai para o céu, irmãos. Pense no... Sabe, é um tapa na cara de qualquer judeu, entendeu? Ou talvez de qualquer pastor hoje aí, neopentecostal, essa coisa toda aí, que prega que a doença é do diabo, essa coisa toda, entendeu? Um tapa na cara. Porque o mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Quando ele morreu, os anjos vieram recepcioná-lo. Levaram para o céu, para o paraíso. Agora o rico morreu, irmãos. E ao morrer, ele vai para o inferno. Veja, eu não sei como o Senhor Jesus não foi apedrejado pelos fariseus daquela época, porque isso era um absurdo, querido, um absurdo. Entende? Pobreza, doença era símbolo de maldição, irmãos. Riqueza, bem-estar é símbolo de favor de Deus está contente, Deus está feliz. E o Senhor quebra isso. Então tire da ideia, da mente a ideia de que o Lázaro foi para o céu porque ele era pobre e o rico foi para o inferno porque era rico. Nada a ver, irmãos. Ele está usando exatamente esse texto para quebrar um paradigma, um conceito equivocado que os judeus tinham. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? A ideia, e eu quero deixar isso de lado, só queria esclarecer isso, porque eu vou voltar para onde eu comecei. A questão é, querido, quando nós morremos, nós partimos para um de dois lugares. Essa é a questão. Quando o mendigo morreu, os anjos de Deus vieram recepcioná-lo. Isso é um bom indicativo, querido. Entende? Eu lembro de uma história que eu não posso falar assim, é 100% verdadeira, porque eu não estava lá. Mas eu ouvi de alguém muito coerente, muito equilibrado, um homem de Deus. É uma história que aconteceu lá em Imperatriz, de um cidadão um senhor já de idade, que ao morrer, já perto da morte, Deus deu a ele a graça de saber, né? Ele estava ali, ele reuniu toda a família, ali em torno da cama, estava em casa. E antes de partir desse mundo para a eternidade, ele começou a descrever o que ele estava vendo do outro lado. É algo assim fascinante, querido. É algo fascinante.
Ele morreu e a família em lágrimas, não chorando, não desesperada, mas em lágrimas de emoções, porque sabiam para onde aquele cidadão estava indo. Eu li uma história de um pastor batista nos Estados Unidos, né? O título do livro é 90 Minutos no Céu. Se você puder ler, eu te recomendo, tá? É uma história muito interessante, verídica. Ele sofreu um acidente de carro, querido, e ele ficou 1h30 ali nas serragens do carro, dado por morto pelos médicos, e nessa 1h30 ele é levado ao paraíso, entende? E ele passa a descrever aquilo que está acontecendo com ele, o que ele está vendo e o que ele está sentindo. Eu li o livro, irmãos, eu li o livro, e eu confesso a vocês que o desejo, enquanto a narrativa do cara é tão vívida, né? Que o desejo no coração é de Deus, me leva logo para lá, Senhor, me leva logo para lá, me tira desse negócio aqui, entende? Partir para estar com Cristo, irmãos, é bênção demais. Agora, se isso fosse tudo, era bom, né, querido? Há uma outra realidade. O outro cidadão morreu. E ao morrer, irmãos, não teve anjo para recepcioná-los. Quando ele se deu conta, ele estava no inferno. Entende? Pior disso, do inferno ele está vendo Lázaro, junto com Abraão. E ele faz 2 pedidos para Abraão. Primeiro, pai Abraão, mande aí que Lázaro molhe a ponta do dedo na água para que ele, pelo menos, encoste na minha língua, para refrescar a minha língua, porque eu estou aqui. Vou usar o texto para você, para não dizer que eu estou inventando nada, né? Veja, vou pegar o texto. Me refresque a língua, né? Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Esse é o primeiro pedido. Abraão diz, olha, é impossível. Quem está aqui não pode ir para aí, quem está aí não pode vir para cá. Então, já que não é impossível, lá vai o segundo pedido. Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Eles estão no mesmo caminho que eu. Se continuarem assim, se morrerem nesse caminho, eles vão vir para cá. Então, por favor, mande Lázaro lá. Olha que coisa, irmãos. Eu não estou inventando, está aqui, entendeu? Então, o rico disse, pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha a consciência que o cara tem, irmãos. Ele está lá. Ele sabe que está no lugar de juízo. Ele sabe que os irmãos estão no mesmo caminho que ele estava. E que se continuarem nesse caminho, vão para lá também. Então, mesmo lá, sofrendo, há no coração desse homem um desejo. Manda Lázaro lá, avisar eles, para que eles não venham para cá. Queridos, essa é uma realidade, irmãos. Meu Deus, como eu gostaria que as pessoas tivessem o entendimento aberto para compreender isso. E que isso gerasse um temor no coração de cada pessoa. E que ao ter esse temor no coração, elas sejam levadas a buscar Cristo, irmãos. Porque só Cristo pode fazer com que a gente parta desse mundo para a eternidade e para uma eternidade de bênção, de gozo, de alegria, para uma eternidade no céu. Sem Ele, querido, aí eu vou fechar com isso aqui. Querido, sem isso, sem Cristo, não há nada no mundo que você possa fazer. Eu venho trabalhando isso nas terças-feiras. A salvação não é por obras, você não pode merecê-la. A salvação é pelo sacrifício de Cristo, é pela morte de Cristo. Só Ele pode te dar salvação. Fora dele não há salvação, querido. Não há. Atos 4,12, irmãos. Atos 4,12 é muito claro. Olha, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nada, nenhum esforço, nenhuma obra, nenhum sacrifício, nenhuma renúncia, não há nada que o ser humano possa fazer para alcançar a salvação. Pastor, mas como é que eu é salvo? Cristo, querido, Cristo.
Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16. Um carcereiro pergunta para Paulo: o que eu faço para ser salvo? E a resposta é seca, na lata: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu quero deixar essa mensagem com você, querido. Eu quero deixar essa mensagem com você. Paulo cria em Cristo. Porque Paulo cria em Cristo, irmãos. Ele sabia: a morte não é o fim. A morte é só um passaporte. Mais ainda, quando eu partir, eu vou estar com Cristo. Quando eu partir, eu vou desfrutar da presença, do gozo, da presença do Senhor. Eu vou desfrutar de comunhão intensa. Eu vou conhecê-lo como Ele me conhece. Eu vou vê-lo como Ele me vê. Eu estarei com o meu Senhor por toda a eternidade, desfrutando da sua presença, do seu gozo. Querido, eu deixo a vocês isso. Eu deixo a vocês essa mensagem. Olhe, volte-se para Cristo. Volte-se para Cristo. Não pense, irmãos, não pense que a vida é só aqui, que tudo se resume a isso aqui. Não pense que você possa fazer alguma coisa para se ajudar, alguma obra, algum sacrifício. Nada disso, querido, vai lhe ajudar. A única coisa que resta a você, a única coisa que você pode fazer realmente é ir ao encontro de Jesus. Entregue a vida para Jesus. Entregue a vida para Jesus. Repito o que Paulo disse para o carcereiro: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Amém, queridos? Esse era o desejo de Paulo: partir e estar com Cristo. Esse desejo só aqueles que estão em Cristo têm. E eu espero que você possa, querido, se achegar a Ele nessa noite. Vamos orar. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nos apresentamos a Ti mais uma vez em oração, Senhor. Eu oro por todas as pessoas que estão ouvindo agora, Senhor, essa mensagem. Oro pedindo que o Senhor abra os olhos delas, Pai, para que creiam na mensagem do Evangelho, para que creiam em Jesus Cristo, para que ponham a sua confiança e a sua esperança em Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Só Ele pode salvar, ninguém mais pode, Senhor. Dá-nos a graça de crer em Jesus. Dá-nos a graça de confiar em Jesus, de ter o nosso nome escrito no livro da vida, Senhor, de nascer de novo, de ser uma nova criatura. Pai, opere em nós vida. Gere em nós vida, vida de Deus em nós. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus. Tire as escamas dos nossos olhos, Pai. Todo preconceito, Pai, com relação ao Evangelho, Senhor. Senhor, todas as desculpas que nós damos para não crer em Cristo, Senhor, meu Deus. Todos os prazeres desse mundo, Senhor, que nos impede de nos achegarmos a Ti. Remove tudo isso, lança tudo isso por terra, Senhor. E abre o nosso entendimento para crer em Jesus Cristo. Essa é a minha oração. E eu oro no nome de Jesus mesmo, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Abra os nossos olhos e nos dará a fé que nós precisamos para ser salvos. Amém e amém.